Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. As palavras que hoje o Senhor teu Deus te ordena, guardarás em teu coração. É com essas palavras de Deuteronômio capítulo 6 que nós iniciamos o segundo encontro de jovens reformados. A partir de hoje, nós estaremos juntos, observando a palavra do Senhor no tema Cosmovisão aplicada à educação cristã. Nesse momento, nós iniciaremos louvando ao nome do Senhor com a cantora Ellen Araújo. Que Deus nos abençoe. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me pra junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me pra junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu
nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu
amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado em ti. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado em ti, preparado em ti. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado em ti, preparado em ti. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso
Eis-me aqui, Jesus, oh Jesus, eis-me aqui. Tendo adorado ao Senhor com essas canções, nós iremos agora à nossa primeira palestra. Quem estará conosco agora é o reverendo Rodrigo Broto, da Igreja Presbiteriana Litorânea, em João Pessoa, que falará sobre o tema Platão está nos céus. Tenhamos todos uma ótima palestra. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estou aqui, em primeiro lugar, agradecendo ao pastor Tiago e o conselho da igreja em Patos por essa oportunidade de falar com os irmãos a respeito desse tema tão importante, que está tão em voga hoje também, né? Graças a Deus por isso, que não seja uma moda passageira, mas que seja de fato algo importante para a nossa igreja, a cosmovisão na educação e mais especificamente sobre educação clássica, tá? Esse é o tema que eu vou abordar agora, a partir dessa palestra que eu chamo de Platão está no céu, fazendo uma pergunta, né? E é uma palestra baseada também em um artigo do pastor Davi Charles Gomes, que trata sobre epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento e a educação, tá? Então, vamos começar lendo as escrituras em Colossenses 3. Colossenses 3, de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Amém. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado por esse evento que está acontecendo via internet. Obrigado por essas ferramentas que nós temos para propagar material que muitas vezes poderia ficar desconhecido ou limitado a algumas regiões. Ó Senhor, usa-me poderosamente agora para falar sobre esse assunto e, como mencionei anteriormente, que não seja apenas uma moda passageira, mas que seja algo que fortaleça as nossas igrejas, em especial os filhos da aliança, na educação deles pactual, na educação deles para o Senhor, para a eternidade. Ajuda-nos agora a entender essa palestra e aplicá-la em nossas vidas cotidianas. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, meus irmãos, de Colossenses 3, é um texto maravilhoso que fala sobre a nossa união com Cristo. E por estarmos unidos a Ele, é como se já estivéssemos mortos de fato e, melhor ainda, já ressuscitados. É claro que isso, no nosso tempo, ainda vai acontecer. Se você está vendo essa palestra ou ouvindo, você certamente não morreu ainda, no sentido físico, né, ou literal. Mas se você já é crente, nascido de novo, você já morreu para os seus pecados e já ressuscitou com Cristo, apesar de ainda aguardar essa ressurreição também física, né, literal, lá na frente. E por que é importante esse texto ligado à ideia de Platão? Porque se você conhece um pouquinho sobre Platão, como nós veremos aqui, você vai ver que Platão, ele, no seu platonismo, no posterior neoplatonismo, né, que eram discípulos de Platão tentando aplicar a sua filosofia,
você vai ver muita influência disso no cristianismo, de forma muito ruim, né? Você vai estudar a patrística, os pais da igreja ali, nos primeiros séculos após a era apostólica, e você vai ver, infelizmente, muita distorção do cristianismo devido ao neoplatonismo. E uma dessas distorções é essa dicotomia, essa insistência numa dicotomia entre o sagrado e o profano, o céu e a terra, o imaterial e o material. Quando, na verdade, em Cristo, nós vemos a junção plena disso, né? Jesus Cristo não era meramente fantasmagórico, como alguns gnósticos defendiam, porque a matéria é ruim, é má, então Jesus não podia se associar àquilo. Muito menos Jesus é mero homem ou mera matéria, como alguns ensinam, ele é Deus. E sendo Deus, ele também é espírito. E na própria encarnação, os nossos símbolos de fé dizem que ele assumiu para si um corpo verdadeiramente humano e uma alma racional, né? Então, Jesus Cristo é, para nós, a resposta perfeita dessa ideia da junção do material e do imaterial, não de forma dicotômica. E Platão, infelizmente, ele jogando muito para a ideia do mundo das ideias, ele gerou muitos problemas nessa área. Então, por isso a pergunta que vocês vão entender logo mais à frente, Platão está no céu? Certamente não é isso que Colossenses 3, de 1 a 4, ensinam, a dicotomia platônica, tá? Vou começar aqui citando uma ilustração, uma anedota, já ligando à área da educação. Irritada com as interpelações da menina em aula sobre animais marinhos, a professora diz: Julinha, não é possível que uma baleia tenha engolido Jonas. Nem caberia na sua garganta. Julinha então responde: tudo bem, professora. Quando eu chegar no céu, vou perguntar a Jonas. Sem paciência, a professora replica: e se Jonas não estiver no céu, mas no inferno? A resposta é imediata. Daí, professora, a senhora pergunta para ele. Isso é engraçado, apesar de ser, na verdade, uma manifestação do que acontece constantemente com os nossos filhos do pacto em escolas pagãs ou em escolas nada neutras, né? Nós vamos falar aqui um pouco do mito da caverna de Platão e a gente precisa tratar também um pouco sobre o mito da neutralidade nas escolas. Isso é algo que tem sido empurrado goela abaixo em nossas igrejas, não tem sido conversado a respeito, e a importância do tema de hoje mostra exatamente isso. Não existem escolas neutras. Toda escola é, em maior ou menor grau, confessional. E aqui nós vamos sempre ver nossos filhos enfrentando questões que confrontam a sua fé, a fé pactual. E diante disso, nós temos um dilema grave, né? Na área da pedagogia. Seria uma suposta dicotomia, eu vou tentar sempre mostrar aqui, brincando também com esse tema platônico, essa dicotomia, né? O trabalho concreto em sala de aula representaria a terra, e reflexões supostamente mais nobres representaria o céu. Ou seja, em outras palavras, você tem a pedagogia idealista, ou aquela pedagogia que está se tornando cada vez mais ideológica, ou você tem aquela pedagogia do prático, do que é feito no dia a dia. E essa citação de Eunice Durham é muito importante para descrever exatamente o que tem acontecido nos cursos de pedagogia e como isso tem chegado às escolas. Repito, nada neutras. Tá? Eunice diz assim: o objetivo declarado dos cursos de pedagogia
é ensinar os candidatos a professor a aplicar conhecimentos filosóficos, antropológicos, históricos e econômicos à educação. Em vez de aprenderem a dar aula, os aspirantes a professor são expostos a uma coleção de jargões. Tudo precisa ser democrático, participativo, dialógico e naturalmente decidido em assembleia. Eu não sei se você já participou da Universidade Brasileira, especialmente na área de humanas, e você vai ver essa descrição aqui como sendo exatamente aquilo que acontece lá, principalmente nos bastidores que são levados, né, para a sala de aula, para o treinamento. Nesse sentido, então, se o curso de pedagogia ele está muito mais ideológico do que necessariamente técnico, pedagogia é a junção de duas palavras, né? O gogos, o aio, aquele que é o tutor da criança. Então, pedagogia nada mais seria do que um treinamento técnico, teórico, sim, também, que ensina um adulto, uma pessoa mais madura, a cuidar de um jovem, de uma criança que precisa de treinamento para a vida, certo? Então, essa seria basicamente a resposta da pergunta. E o que é educar, então? Né? Certamente, mesmo envolvendo questões teóricas, passa longe dessa doutrinação política, econômica, social, como vimos ali na citação de Eunice. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós pensamos que a escola sem partido ela é uma boa solução. Ora, nós temos um problema aí. A escola sem partido, por mais que ela não admita isso, ela está partindo do pressuposto de que nós podemos alcançar neutralidade máxima, neutralidade partidária, ideológica máxima numa escola, num processo educacional, e isso é falso. Por isso que eu estou insistindo desde o começo. Tá? A escola sem partido é uma boa alternativa para aquilo que nós temos hoje, no sentido de estar extremamente dominado por... o sistema estar extremamente dominado por ideologias de esquerda. Tá? Então, a escola sem partido, ela tenta puxar mais para uma questão assim, opa, escola, educação não é para isso. Mas nós, enquanto crentes, precisamos entender que a educação, primordialmente dos filhos do pacto, ela tem um partido, não um partido político, mas um partido espiritual, metodológico, que flui das escrituras. Tá? Então, educar seria esse treinamento pedagógico de filhos, de jovens que vão se transformar em adultos para a glória de Deus. Isso eu sei que é uma definição bem geral. E por que tem a ver com Platão, né? Nessa palestra? Aí eu cito Davi Charles Gomes, que diz o seguinte: sem explicar a natureza do conhecimento, a origem e o processo mediante o qual é desenvolvido, a transmissão de conhecimento, ou seja, o ensino, não será mais do que transmissão de opiniões, comunicação de meras tradições humanas e, portanto, algo difícil de justificar como verdade normativa. Lembra que eu falei para vocês que parte dessa palestra é baseada num artigo do Davi sobre epistemologia e educação, e ele mostra exatamente essa questão aqui, ó, sem explicar a natureza do conhecimento, tá? E sem entender como é desenvolvido e como é essa transmissão, a educação ela vira algo quase que nulo. Ou seja, Davi está nos chamando a voltar à raiz epistemológica da coisa, para entendermos o que é educação. Porque você vai ver, numa outra definição bem geral, a educação seria transmissão de conhecimento e desenvolvimento de caráter nos discípulos.
transmissão de conhecimento para os discípulos e desenvolvimento do caráter desses mesmos discípulos. Como é que nós transmitimos conhecimento sem entender a origem desse conhecimento? Para Platão, qual é a origem do conhecimento? O mundo das ideias. Opa! Então, nós temos aqui já uma ideia em Platão, tá? Por isso, muitas pessoas, aí também a ideia da pergunta, muitos crentes, muitos teólogos colocam Platão no céu. Porque eles dizem que Platão ensinou o evangelho ou as coisas de Deus com outras palavras. Tá? Será mesmo? Importante lembrar que, para Platão, independentemente dessa resposta, ele já entendia um conhecimento ou origem de conhecimento a priori, fora do homem, ok? Fora do homem nesse sentido e até mesmo antes do homem. Vamos continuar aqui. Temos um perigo nisso tudo, que é a conclusão epistemológica pós-moderna. Nós estamos vivendo os tempos supostamente pós-modernos, esse nome pegou, e assim nós precisamos entender a nossa era, a nossa cultura. Para filósofos como Chris Home e Bergman, é preciso tentar esse tipo de explicação para se poder preservar o realismo do senso comum, ou seja, uma conclusão epistemológica pós-moderna. O alvo de todas as explicações deste tipo é fazer com que a verdade seja algo além do que Dewey, já falo sobre ele, chamou de asseveração justificada, mais do que aquilo que nossos pares nos permitirão asseverar. Tá? Em outras palavras, o que Dewey está falando aqui, o que essa citação está dizendo é que verdade é aquilo que os acadêmicos consideram como verdade. Por isso, uma conclusão epistemológica pós-moderna. E você já pode notar a inconsistência, né? Os acadêmicos pós-modernos, eles deveriam dizer, não, o cristianismo tem uma verdade, o comunismo tem uma verdade, o idealismo tem uma verdade. E nessa salada a gente tenta descobrir aí um ponto, um denominador comum para vivermos em harmonia. Mas na inconsistência e na impossibilidade da verdade relativa do pós-modernismo, nós vemos hoje acadêmicos defendendo com unhas e dentes uma verdade pedagógica que é totalmente contrária, nada neutra, ao Deus das Escrituras e à pedagogia que ele estabeleceu. E se foi ele que estabeleceu, então é a única pedagogia verdadeira. A única que possui metodologia apropriada para o verdadeiro treinamento de crianças e jovens para a maturidade. Tá? Então, hoje, se você entra na universidade num curso de pedagogia, você não tem liberdade de pensamento. Você pode tentar escrever uma monografia, uma tese sobre educação clássica, por exemplo, ou educação domiciliar, e você provavelmente vai ter dificuldade de apresentar aquele trabalho. Talvez até consiga, mas não vai ser algo tão fluido, tá? Então, isso é o que domina hoje a área pedagógica. Nesse sentido, a gente precisa voltar, então, ao estabelecimento de uma verdade mais objetiva. Se nessa salada pós-moderna é impossível atingir isso, e nem eles querem, apesar de o fazerem inconsistentemente, nós precisamos tentar descobrir aquilo que é opinião ou que é verdade, distinguir essas duas coisas. Talvez a minha opinião sobre algo não seja exatamente a verdade sobre aquilo. E aí a gente volta para a teoria das ideias de Platão, que seria basicamente o mundo ou esfera da realidade principal é o mundo das ideias. Esse lugar metafísico está além ou por trás da esfera das coisas materiais. Para Platão, o mundo das ideias não é apenas real, mas também mais real
do que o mundo dos objetos físicos. Tá? Então, você vê uma cadeira aqui nesse mundo. Na verdade, aquilo é apenas uma projeção, é uma sombra da realidade da cadeira lá no mundo das ideias. Tá? Então, lá no mundo das ideias é onde, de fato, existe uma cadeira. Aqui é apenas uma manifestação daquilo que é real ou mais real. Então, lembra que eu falei que, para Platão, todo conhecimento, eu só conheço a cadeira aqui, eu só aprendo esse nome, eu só aprendo a sua função, porque antes há uma ideia da cadeira que me fala sobre o que ela é, para que ela serve e assim por diante. E aí Platão, ele estabelece a sua academia nesse sentido. E academia vem desse nome aí, ó, Academos. Ela se localizava nesses jardins de Academos aí. Depois você pode pesquisar um pouco melhor. Academos foi um herói grego, muito comemorado na Grécia, porque ele representou a preservação, a libertação de Atenas num determinado momento. E ele supostamente foi sepultado nesse lugar, que era um bosque, uma espécie de bosque, jardim, em adoração a Atena, a deusa. E ali, então, Platão estabeleceu a sua escola, e por isso ela ficou conhecida como academia. Tá? E ali ele ensinou muitas coisas, e um dos principais ensinamentos é a alegoria da caverna. Vou falar rapidamente aqui, isso tudo você pode pesquisar depois por conta própria. A alegoria da caverna é da onde sai a expressão ex ducere, de onde vem a palavra educação. Tá? Então, o que é isso? Você tem, na mente de Platão, tentando explicar, na verdade, quem foi Sócrates e o que ele fez. Tá? Tem pessoas presas numa caverna, elas estão acorrentadas, tudo que essas pessoas veem são sombras numa parede da caverna, são reflexos, né, de outras pessoas que estão por trás delas, e uma luz vai refletindo, então, essas sombras, e elas sempre veem praticamente as mesmas coisas, e elas estão satisfeitas com aquilo, aquilo é a realidade delas. Até que, de repente, algum deles consegue se libertar, ele consegue perceber o que está acontecendo, ele vê, então, que a realidade poderia não ser só aquilo, e ele vai caminhando, então, tentando sair da caverna, e o caminho é duro, né? Porque a saída é íngreme, mas ele vai conseguindo, ele vai subindo, e ele sai da caverna para a luz do sol, que quase o cega totalmente. Mas ele vê agora a luz, ele vê agora que a realidade é muito além do que aquilo que eles experimentavam na caverna. Ele tenta voltar, também numa descida íngreme, e libertar aqueles outros acorrentados daquela falsa realidade, certo? Então, era exatamente isso o que Sócrates estava tentando fazer com os jovens lá em Atenas. Por isso, uma das principais acusações, né, que ele foi ele corrompeu a juventude tentando ensinar contra os deuses ou coisa do tipo. Então, nessa alegoria da caverna, o que aquele homem que se libertou tentava fazer com os outros? Ex ducere, que é guiar para fora, levar para fora. Tá? Então, a educação seria isso: tirar alguém das trevas, da ignorância, e guiá-lo para a luz do conhecimento ou a luz da sabedoria. Ora, voltando lá para o que o Davi falou na citação anterior, como é que eu consigo fazer isso adequadamente, de maneira produtiva, se eu nem sei de onde vem o conhecimento ou para onde ele leva? E aí eu começo a elocubrar a respeito da própria educação, e eu chego à conclusão, e você já deve ter ouvido isso várias vezes,
que quem salva o homem é a educação, quem liberta o homem é a educação, basta você ler mais livros e você será, então, mais humano e coisas do tipo. Isso em si já deveria demonstrar um problema grave de idolatria. A educação não é capaz de salvar absolutamente ninguém, principalmente esse tipo de educação manifestado aí a partir das nossas academias, universidades que atingem a sala de aula. E aí, dentro dessa ideia do mito da caverna, Platão estava tentando explicar a teoria da recordação, ou anamneses. Tá? Como é que alguém conhece, então? Qual é a origem desse conhecimento? Ele é a priori? De onde ele vem, então? E aí Platão explica, a alma é eterna e por isso já possui um conhecimento universal, mas que está esquecido. Olha que interessante. Eu sei o que é uma cadeira aqui na Terra, quando eu olho para ela, quando eu sento nela, porque, na verdade, a minha alma, sendo eterna, ela já conhecia a cadeira lá no mundo das ideias. E assim, quando eu bato o olho aqui, a anamnese, ou seja, a minha recordação disso, me faz concluir uma cadeira. Ou seja, o conhecimento completamente a priori, já estava lá, ele só foi concretizado. Tá? Olha essa citação de Platão em Mênon, no diálogo dele, né? Explicando muito bem isso. Sendo então a alma imortal e tendo nascido muitas vezes, e tendo visto tanto as coisas que estão aqui quanto as que estão no Hades, enfim, todas as coisas, não há o que não tenha aprendido, de modo que não é nada de admirar, tanto com respeito à virtude quanto ao demais, ser possível a ela rememorar aquelas coisas justamente que já antes conhecia. Agora você consegue entender esse termo conhecimento a priori? Ele é muito importante, porque a gente vai ver, na verdade, isso em contraste com o evangelho, ou com o conhecimento a partir do evangelho. Tá bom? Platão está falando sobre algo que é completamente também necessitado de fé. Você precisa crer que a sua alma é eterna, que ela já estava lá antes, conhecendo todas as coisas, e que agora, dentro do seu corpo, ela só traz à memória o que você já conhecia. Você precisa ter muita fé para crer nisso. E aí nós vemos uma inconsistência, exatamente nesse sentido. A doutrina da anamnese, ela depende de uma série de pressupostos religiosos. Tá? Eternidade da alma, conhecimento meramente a priori, reencarnação, que é aquela ideia da alma, então, continuar habitando em corpos distintos, sem parar. Então, é engraçado porque quando você trata de educação cristã ou cosmovisão cristã aplicada à educação, você é quase que apedrejado por tentar trazer a sua fé para a área científica da pedagogia. Mas quando analisa-se Platão, Sócrates, Aristóteles e tantos outros, eles não são tratados dessa forma. E muitos filósofos, mesmo os materialistas, os mais materialistas, eles têm pressupostos de fé. Olha, pegue os principais ateus de hoje, que defendem ainda, com unhas e dentes, a teoria da evolução. Olha, eles não têm explicações do início, do começo, nada disso. Eles assumem, presumem uma ideia e se baseiam nela, totalmente por fé. E aí, voltando aqui para o nosso slide, o pensamento de Sócrates ou Platão, porque Sócrates era quem estava conversando com Mênon, se tratava de superstição religiosa, ou seja, meramente opinião. Lembra que o nosso tema lá atrás era opinião ou verdade? Platão consegue provar a anamnese? Sócrates, ele é um exemplar disso? Ou é mera opinião teórica e, querendo ser um pouco mais agressivo, superstição religiosa? O próprio Sócrates mostra a inconsistência aqui.
Ele diz: pergunta se te posso ensinar, quando agora mesmo afirmei claramente que não há ensino, mas apenas reminiscência? Estás procurando precipitar-me em contradição comigo mesmo? Então, Sócrates vai dizer, não existe ensino. É uma mera... É um mero parto de ideias, né? Tanto é que era assim que Sócrates trabalhava. Por isso o chamado método socrático, aquelas coisas todas, né? Onde ele vai usando perguntas para extrair do seu interlocutor uma definição de virtude, paciência, justiça e coisas do tipo. Ele não ensinava categoricamente o conceito de justiça. Ele ia extraindo daquela alma eterna do seu interlocutor o conceito de justiça, que está lá no mundo das ideias, o conceito de paciência, das virtudes como um todo. Então, assim, ele dizia, não tem ensino, tem só anamnese, só reminiscência. É só eu estou ajudando, como a mãe dele fazia, né? Ela era uma parteira, então ele extraía, ele fazia um parto de ideias daquela pessoa, cujas ideias estavam adormecidas e precisavam ser agora relembradas. Tá? Então, Menon pede a Sócrates, na continuidade do diálogo, mostra-me, de qualquer modo, que as coisas de fato se passam assim como dizes. Mas, ao atender a este pedido, Sócrates não pode fazê-lo estritamente nos parâmetros que a doutrina requer. Dilema epistemológico. Como é que eu sei que aquilo que eu chamo de verdade é a verdade? Viu aqui? Menon falou, me mostra, por favor, como isso se dá. Como as coisas de fato se passam assim como dizes. Mas Sócrates não podia fazer porque ele sabe que tudo ficaria ainda numa questão efêmera, sem ser concreta. Tá? Sócrates seria o primeiro a afirmar, porque ele tinha tanto apreço pela verdade em si, que o que ele pensava e tentava fazer outros se lembrarem ou pensarem também, estava apenas num aspecto subjetivo. Opinião. Sem nenhuma força extremamente confiável. Como é que eu sei, então, que aquilo que eu chamo de verdade é a verdade? Isso começa a nos levar agora para a chamada educação clássica, que não tem nada a ver com o classicismo de Platão, ou de Sócrates, ou de Aristóteles, pelo menos não na raiz. E nem podia ter. Porque senão nós estaríamos em maus lençóis. Tá? Mais uma vez, Platão, que já definia o conhecimento como sendo a priori, ele vai explicar ainda mais a questão da razão quando ele fala. Ele tenta mostrar que a razão, que é eterna e universal, nos leva àquilo que é eternamente verdadeiro, belo e bom. O tripé clássico da educação clássica. Tá? Então, alguém chegava para Sócrates perguntando sobre uma virtude. E Sócrates tentava mostrar, retirar dele como um parto, processo maiêutico, né? Aquilo que é verdadeiro, belo e bom. Lá do mundo das ideias, lá da eternidade, de onde a alma dele saiu. Só que quando você olha para isso, você lê os diálogos, você sempre sai fazendo a seguinte pergunta: tá bom, mas quem disse que Sócrates estava certo? Como é que Platão podia defender algo que parece tão absurdo? Ligando a Colossenses, como é que eu posso pensar nas coisas lá do alto, se eu sou tão terreno? Por isso a pergunta do sofista, um dos principais inimigos, né, de Sócrates à sua época, eram vários sofistas que
não tinham um padrão absolutamente de nada. Eles ensinavam como um tutor tal verdade aqui e ensinavam a outro jovem exatamente o contrário daquilo, dependendo de quem pagasse mais. E esse sofista, então, consistentemente, ele vai perguntar: qual é o padrão de verdade, beleza e bondade? Qual é o padrão? Quão concreto é isso? Em última instância, a aceitação dos pressupostos mitológicos e religiosos de Sócrates, ou seja, Platão, também confirmaria a posição pós-moderna de que a base do conhecimento é mera tradição, opinião cultural. Então, o pós-moderno não é tão novo assim. O pós-moderno já estava lá no Éden, quando a serpente vem e transforma a verdade de Deus em uma meia-verdade, ou seja, numa mentira completa. Adão e Eva compram aquilo e, a partir daquele momento, o pós-modernismo vai se desenvolvendo até chegar a extremos como nós temos hoje, o niilismo, né? Alguém que diz: eu não acredito em absolutamente nada. Nem nessa afirmação que ele acabou de dizer, ele poderia acreditar, né? Então, ele deveria deixar de existir, mas ele não consegue. Para não cairmos em desespero, sabemos que o agnosticismo não é uma possibilidade. O famoso só sei que nada sei de Sócrates era uma tentativa humilde de mostrar que ele não ensinava nada, ele só rememorava ou ajudava alguém a lembrar do seu conhecimento, mas que podia ser, num certo sentido, a prévia do agnosticismo, né? Não tem como conhecermos nada. Por isso, comamos e bebamos que amanhã morreremos. O agnosticismo não é uma possibilidade. Uma simples prova disso é a realização dessa palestra, tá? Nós estamos aqui não apenas trabalhando palavras, pensamentos, mas são coisas que têm um propósito. Espero chegar nesse propósito já já. E a própria necessidade de conhecimento por parte do agnóstico. Como é que ele sabe que ele não sabe nada? Ele tem pelo menos esse conhecimento a seu favor para dizer a besteira que ele está afirmando. Por isso, nós precisamos de uma resposta mais tangível do que a de Platão. Realmente, Platão, ele nos apresenta ideias muito na nuvem, muito efêmeras, sem possibilidade de agarrarmos como âncora essas questões, e nós precisamos disso, tá? Senão cairíamos em desespero. E aqui eu cito Cornelius Van Til, que também é excelente nessa área, além de ele mesmo ter começado vários projetos educacionais lá na área da Filadélfia, onde ele vivia como professor de Westminster. Ele diz: estamos plenamente conscientes do fato de que não cristãos possuem vasto conhecimento verdadeiro, em seus termos, a respeito do mundo. Em outras palavras, há um sentido no qual precisamos admitir o valor do conhecimento do não cristão. Por que ele está dizendo isso? Porque apesar da inconsistência do não cristão em relação à vida com Deus, esse não cristão, sendo a imagem de Deus, ele preserva conhecimento das coisas, mas ele deixa claro aqui, em seus termos. Ou seja, sempre vai ser conhecimento falso ou carregado de falsidade, uma epistemologia que não serve principalmente para apoiar uma pedagogia celestial, tá? A citação de Van Til, portanto, é um exemplo de resolução do dilema epistemológico, aplicando um pressuposto de natureza religiosa bem diferente do de Sócrates e de muitos outros mitos religiosos. Van Til e o cristianismo autêntico justificam a possibilidade de qualquer conhecimento com base em um conceito de revelação. Tá? Isso é muito mais palpável, tangível,
do que qualquer outra superstição religiosa ou filosófica. Eu ouso dizer que tudo aquilo que vai além da revelação ou fica aquém dela é ilusório. Somente aquilo que procede de revelação é, de fato, tangível e confiável. Tá? Por isso, a revelação de Deus, poderíamos até colocar de uma maneira trinitária, a revelação de Deus, do Deus triuno, o Deus das Escrituras, criador e sustentador de todas as coisas, ele é que manifesta para nós um padrão de verdade, de beleza e bondade. Somente ele. E esse é o tripé da educação clássica, não porque Platão e outros a criaram, a gente tem que desvencilhar isso imediatamente. Pessoas acham que a educação clássica é a leitura de A República, é a leitura de Aristóteles, é a leitura daqueles que são discípulos desses homens. Temos que tomar muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo que nós não devemos ler essas coisas. É conteúdo, sim, que precisamos estudar. Mas não é isso que torna a metodologia clássica algo que vai transformar, de fato, a pedagogia. Vai ser a metodologia adequada para filhos da aliança descobrirem o mundo e dominarem o mundo. É o tripé de qualquer educação, não só a chamada clássica, pois essa é a estrutura criada por Deus e que baseia toda a busca. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui nós temos a resposta para as perguntas filosóficas que envolvem metafísica, epistemologia e ética. Jesus é a verdade. Ele demonstra a realidade como ela é. Somente nele é possível viver num mundo real. Epistemologia, somente ele nos leva ao caminho do conhecimento. O conhecimento procede dele, ele é a priori, e nos leva a algo também a posteriori. Você vai ver, então, na briga filosófica dos séculos, uns defendendo conhecimento a priori, outros a posteriori. Só no Evangelho você vai ter a priori e a posteriori ao mesmo tempo, que é o conhecimento verdadeiro. E, finalmente, ele fala: eu sou a vida, ou seja, a ética. Os nossos filhos, eles são educados para viverem, sim, como cidadãos dos céus e terem uma ética que procede de lá. Nesse sentido, a gente responde a pergunta, então, da palestra: Platão está no céu? Na verdade, a pergunta seria se o céu estava em Platão. E eu ouso dizer que não. Não estou aqui entrando naquela questão, só Deus sabe, de fato, como ele morreu e tal, enfim, mas por isso a ousadia aqui de dizer que Platão e tantos outros, eles chegaram bem próximos, mas eram como cegos, tateando, achando uma verdade aqui, outra ali, mas sem ver a luz verdadeira, que é somente Cristo. Por isso a nossa conclusão é: a educação não pode redimir ninguém, mas ela certamente pode e deve ser redimida. Tá? Ou seja, Platão tentou desenvolver uma pedagogia celestial, ou do mundo das ideias, mas ele nunca conseguiu, pois o céu não estava nele. Ele não conheceu a revelação especial de Deus, ele não conheceu aquele que é o único, de onde procede o verdadeiro conhecimento, Jesus Cristo, e para o qual o conhecimento nos leva a vida eterna, o conhecimento cada vez mais dele mesmo. Ou seja, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Parece singelo, mas a resposta é isso mesmo. A educação, cosmovisão na educação, em especial a educação clássica, não nos leva a Platão, nos leva a Cristo. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Verdade, beleza e bondade só podem ser conhecidas e aplicadas adequadamente em Cristo Jesus. Isso é educação clássica. E é claro que aqui eu estou tratando de um aspecto bem preliminar da educação clássica. Ela, enquanto metodologia, ela é muito mais ampla. Tá? Talvez num outro momento a gente pode fazer aí
um outro estudo mais específico sobre isso, e graças a Deus, como eu falei, isso tem sido uma vertente cada vez maior, tanto na educação domiciliar, como em algumas escolas cristãs também, e graças a Deus por isso, graças a Deus por essa redescoberta, e que nós não caiamos na armadilha do classicismo por ele mesmo, né? Ele é um mero método para chegarmos a Cristo, a beleza da Trindade, a verdade da Trindade e a bondade da Trindade. Assim nós cumpriremos aquilo que Paulo fala, olhando para o céu, olhando e desejando as coisas lá do alto, porque nós já habitamos lá em Cristo Jesus. A educação dos nossos filhos é a educação para a eternidade e não para um mero Enem ou uma carreira profissional. Que Deus assim nos abençoe. Espero que essa palestra ajude os irmãos a compreenderem melhor o quanto nós necessitamos de tudo isso e o quanto Deus tem nos dado isso. Que a gente possa ser inteligente e fiel para abraçar todas essas coisas. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, obrigado mais uma vez por essa palestra, por essas verdades. Ó Deus, que não sejam, que não permaneçam no campo da teoria, mas que desçam à prática. Que nós saiamos das nossas torres de marfim teológicas e desçamos para a concretude do mundo caído, real, que precisa desse tipo de educação para uma verdadeira transformação. Ó Deus, tende misericórdia de nós e nos mostra o avivamento por meio disso também. É em Cristo Jesus, de onde flui o pensamento, o conhecimento, e para onde vai o conhecimento, é que nós oramos. Amém. Obrigado a todos. Mais uma vez, agradeço muito a oportunidade e que Deus nos abençoe nessa tarefa tão maravilhosa. Tchau, tchau, pessoal. Firme, então minha alma, e sem temor, ainda que haja ventos amanhã, Deus contigo está, e todo afã se tornará mais leve em seu amor. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz, e o meu espírito descansará somente em ti. Firme, então minha alma, e não se dê a dor que ainda possa acontecer. Enche de esperança, amor e fé, e a tentação dispõe-te a resistir. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz, e o meu espírito descansará somente em ti.
ensino dos caminhos do Senhor, guarda a esperança e em seu amor enfrenta a vida sem esmorecer. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e o meu espírito descansará. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e o meu espírito descansará somente em ti. Somente em ti. Certamente fomos muito edificados com a palavra do Senhor através do reverendo Rodrigo Broto. Que Deus abençoe ao seu servo e à sua igreja. Nós temos ainda alguns avisos muito importantes para vocês. O primeiro deles é que, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora e também conheça as nossas redes sociais. Nós teremos um sorteio e, para saber mais sobre ele, você precisa ir ao nosso Instagram e ali conhecer a respeito desses livros que nós estaremos disponibilizando. Amanhã a nossa programação continua e nós teremos conosco o reverendo Alan Kleber, da Igreja Presbiteriana em Aracaju, falando sobre a importância da educação cristã. Tenhamos todos uma boa noite e amanhã estaremos juntos aqui a partir das 19h30. Que Deus nos abençoe.